Eu me lembro que eu fiz um jogo, cara, do Flamengo, lá no Mané Garrincha. Flamengo, acho que Botafogo, e teve um lance ajustado de linha. E eu me lembro que demorou. E durante a montagem da linha, o operador, que também eram novos também, os operadores, né, que trabalham com a provedora lá, nós, também eram, cara, o cara errou 3 vezes a linha. E, cara, era um lance muito ajustado, que eu não tinha como, né, não ser preciso. Eu precisava de uma precisão exata, 100%. Cara, eu falei pra ele, calma, vamos refazer. Sabe o que apareceu na imprensa? Meme do Faroeste Caboclo. Os caras botaram lá, o VAR demorou lá do Faroeste Caboclo. Botaram lá, pô, 5 minutos, dava pra tocar o Faroeste Caboclo. É sério, cara? Cara, ninguém sabia a dificuldade que eu tinha na cabine que eu tive, cara, e que eu precisava, vai ter 100% que era um lance que ia decidir um gol, né, que eu não tinha que fazer, cara, eu tinha que reconstruir e fazer o processo. Claro que isso evoluiu muito da de 2019, 2020 pra cá, cara. Ainda tem algumas situações que acontecem muito também por dificuldade de câmera, depende do estádio. Tem estádios que a gente fala lá que são estádios mais complicados, que tem um alerta, por exemplo, são campos baixos, câmeras baixas, aí já tem uma paralaxe maior, às vezes as referências corporais do penúltimo jogador, da base dele já não aparecem, então que a gente tem um trabalho maior para fazer, e aí isso acaba demandando um tempo maior, cara. Mas por que na Premier League é mais rápido? De impedimento? Não, a resposta, tipo resposta? assim, vocês usam os mesmos aparelhos da Premier League? Não, tem a mesma provedora é a que faz a Premier League, só que tem pacotes diferentes. Por exemplo, o impedimento, né, o semiautomático. Eu trabalhei lá na Arábia, no jogo da Arábia, até com o Daron. Tu fez aquele jogo do Cristiano Ronaldo, né, que a gente se encontrou. Isso aí, que a gente se encontrou lá no aeroporto de São Paulo. Cara, daí sai pronto. Isso é uma coisa que eu acho que o Brasil vai caminhar para isso, sabe? Na Série A do Brasileiro. Só explica rapidinho, como assim sai pronto? Tipo, dá o lance... Dá o lance, aparece um bonequinho lá, como se fosse aquele bonequinho palito, com os pontos que tu identifica quais são os pontos, quais são os jogadores envolvidos, e o software calcula e sai pronto 3D, a imagem 3D. Porra. Então, cara... Tá, porque a gente não tem isso ainda, não tem que buscar lá... Não, é o ombro, é o Duda que tá lá, de penúltimo, que é a referência defensora, o atacante aquele lá, e é o ombro e a cabeça e tal. Acabou. Entendeu? Então isso dá uma velocidade muito grande, cara. Isso aí já... Tem a questão das decisões, cara, que a gente pode falar mais à frente, que é também a questão cultural, cara, do zelo maior que a gente tem que ter, cara, da questão da linha de interferência, né, que o cara vai entrar ou não numa decisão, porque no Brasil, cara, tudo vira, né, no outro dia notícia, eu me lembro que os caras batiam muito pela questão, erra, hoje... Tu acerta a linha, daí os caras falam, não, mas tá comendo o ombro, não, tá no jogador errado, cortou um jogador, até se entender que as linhas eram projetadas no campo e atravessavam o corpo do jogador, cara, a polêmica já estava feita. Então loucura. Isso também contribui, cara, tenho certeza absoluta, para uma demora maior, pra gente ter esse cuidado, esse zelo maior. Mas assim, a demora maior, de fato, é para não, em absoluto, ter o erro. De fato, é isso, assim. Se eu te pergunto, por que demora? Duda, porque eu não posso errar. É isso. Por essa questão, e também, cara, a gente passou por situações que a gente faz uma análise muito grande. A gente tem no Brasil, cara, é onde tem o maior número de jogos com VAR, né? Que a gente pega aí Série A e Série B, e quando entra agora na fase decisiva da C e da D, também a gente entra com VAR. Então isso nos dá um material de trabalho, de aperfeiçoamento muito grande, cara. Então a gente tem situações que são atípicas. Hoje a gente fala aí 1 minuto e meio para dar uma resposta, talvez 2,5 num lance mais complicado, daqui a pouco um lance múltiplo. Tem uma linha de impedimento ajustada aqui, tem uma outra linha de impedimento ajustada. Sim, o cara raspou de cabeça, de repente, tem um outro. Isso, com uma nova origem, e depois tem uma possível mão. Cara, tu tem que checar tudo. Nós não temos como arriscar. Não, essa aqui... Não, tu tem que comprovar. E às vezes tu pega um ângulo da bola, tá uma imagem sobreposta, tu pega... Já um jogador obstruiu, e a gente tem que achar, cara, a exatidão. A gente não pode trabalhar com o se, não, parece. Não tem o parece. Porque ninguém vai aceitar que o VAR não tome a decisão correta. Então isso demanda um tempo maior, às vezes, numa complexidade também nesses tipos de lances, sabe? E aí tu vai, cara, tem jogos que às vezes a câmera, a iluminação do campo não atrapalha, não é tão boa, tu dá um zoom na imagem, já perde a nitidez. Então tem algumas dificuldades também em relação a isso aí, cara. Tipo assim, pixelar a imagem, cara. Então a gente tem. Mas não pode ter. Não pode ter, mas daí não é pra ti que eu tenho que reclamar. Mas às vezes acontece. Pra quem eu tenho que reclamar? Essa dificuldade, cara. Pra quem eu tenho que ligar, cara? Quando eu estiver vendo um jogo do Grêmio, eu tenho muita coisa pra te encher o saco, cara. Tá, mas olha aqui, ó. Uma coisa é sério, Daniel. Por que a linha é tão curta? Essa é uma das coisas que eu queria. Por que não aumenta? Por exemplo, tem lance, eu entendo, mas o cara não levou a vantagem. Porque o que é a linha do impedimento? Vamos voltar lá pra barriga da pessoa, né, da grávida.
Como é que nasce o impedimento? Para não ter vantagem, né? Para o cara não aparecer livre, vai ficar um cara lá na banheira esperando a bola. Então, se criou a linha do impedimento. Mas tem tal, assim, proximidade que o cara não levou uma vantagem, entendeu? Vou te dar um lance que até foi... Que foi a favor do Grêmio, que é uma loucura. Eu achei que não estava impedido. O primeiro jogo da Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians, o gol do Giovani, né? Então o goleiro do Corinthians dá um balão, e como eu tô em casa, né, vendo na TV, eu já olho o guri tá atrás de 2 caras do Grêmio. E o guri faz o gol. E eu falei, puta, tomamos um gol, né? Beleza. Só que aí... Espera, pá, possível impedimento, eu vou matar onde possível impedimento? É uma loucura, né? Pensar que o guri tava na frente e conseguiu ainda chegar. Então, mas assim, ali ele não levou vantagem. Tu entende? O tamanho da linha. Tá, vamos lá. Cara, eu tenho... Tamanho da linha. Eu tenho um lance, cara, 2 anos atrás, lá em Brusque. E tinha dado já uma polêmica lá em Brusque, uma rodada anterior, foi uma situação de linha e tal, o pessoal ainda não entendia muito bem. Cara, eu tracei a linha, deu 17 milímetros, que aparece lá no software. Imagina, cara. 17 milímetros, a gente tá falando em 1 centímetro. E aí se confirmou a decisão do campo. Cara, aí saiu o vídeo e aparecia a linha cortando o jogador. Foi, cara, o comentarista de uma emissora falou, não, fizeram errado, o VAR fez errado, não sei o quê. Cara, foi um tumulto. Ficamos 1 hora para sair do vestiário, da sala do VAR, para chegar no vestiário da arbitragem. Dirigente, cara, torcedor xingando, porque daí saiu como se tivesse sido errado. E aí, cara, eu falei, calma que vai... Hoje em dia a gente tem a questão da transparência. É bem melhor. Que eu acho que é excelente para todo mundo, para nós da arbitragem, para o mundo do futebol, porque daí os caras veem lá, não, foi isso. A CBF hoje divulga aí... Sim, direto eles vão. 2 horas já tá, às vezes, já no ar esses lances mais... que geram uma repercussão maior. Cara, eu falei, vocês vão ver. Eu falava, tu vai ver, deixa sair, tu vai ver que foi bem construído. Ah, não, mas cortou o cara, apareceu o cara. Cara, e foi 1,7 centímetros. É inacreditável. Bom, a decisão do campo estava correta, eu só referendei a decisão. Agora, era justo? Será que é justo? Que é uma discussão que se estabelece. Isso é uma outra coisa, né? Se falou de engrossarem as linhas. Eu acho que a Premier League se engrossou as linhas, né? Se falou em engrossar a linha. Hoje no Brasileiro, a gente engrossou. Na Comebol também. Se uma linha sobrepor um pouquinho a outra, dá a mesma linha. Se tira a linha vermelha e aparece o jogador em posição legal, porque foi definido assim. Então hoje, para quê? Para aumentar essa margem um pouco maior de distância do... Para não ter 1 centímetro. Cara, qual é a vantagem que o cara teve sobre 1 centímetro? Se a gente for voltar atrás na lógica do VAR quando começou, o que era? Erro claro e óbvio. Que aí muitos discutem, né? Será que 1 centímetro que o assistente viu é um erro claro e óbvio? Não é. Não é. Pode ser que não. Definitivamente não é, então, né, cara? 1 centímetro. Alguns ajustes que talvez tenham que ser feitos, que aí são discussões a serem implementadas de mudança de protocolo e regra. Ô, Daniel, como é que é uma cabine do VAR? Eu que sou ignorante, tô na minha casa, eu fico puto quando tu demora. Já te avisei. E fico louco, eu já te falei, exemplo. O meu sonho, cara, fazer um jogo valendo. Então, vamos fazer uma final da Várzea de Porto Alegre, com VAR. Vamos. Pode ser? Claro. E aí? Não, mas Flamenguinho, tá louco da Tuca lá. E 12 horas. Meu Deus me livre. Pode ser? Aí, imagina a pressão se o cara erra um negócio desse. E tu no VAR, eu queria. Mas e a cabine aberta? Porque, cara, pra conseguir vivenciar a dificuldade que é a pressão que é, cara, só estando lá mesmo pilotando a máquina. Mas como é que é? Então, o que tu dispõe na tua frente? Qual é a visão que o Daniel Bins tem dentro da cabine do VAR? Eu opero com 2 telas, sendo a tela em cima que aparece o ao vivo. Tá. Que é o que eu tô vendo. Que é o que tu tá, não, o que tu tá a vendo bruta. É o PGM, que daí é o programa que a gente chama, que é o ao vivo, e aí quando a TV cai lá pro replay, alguma coisa. Eu fico vendo só a câmera 1, que é a master, a principal, central. Que vem em cima, assim, isso. Tá. Eu fico vendo a 1 ao vivo. E embaixo eu tenho uma tela com 4 câmeras divididas que a gente seleciona o nosso layout. Então, cara, depende lá. Por exemplo, a maioria trabalha com a 2, que é uma câmera baixa, que pega mais detalhes. A 3, que também é uma câmera baixa, só que um pouco mais aproximada. Né? E aí a câmera do impedimento de um lado e uma câmera de trás do gol do outro. E aí rebate. Quando tá pro lado esquerdo, bota as câmeras de impedimento de trás do lado do gol aqui. E, pro outro lado, rebate. Então, o operador que trabalha junto com a gente vai reverter. Isso depende muito do número de câmeras que a gente tem. Às vezes a gente tem câmeras com uma qualidade maior, que é as diagonais, quando são grandes jogos, ou tem uma câmera invertida, que pega uma outra perspectiva. Então, a gente monta um layout a partir daí. E só que nessa câmera, cara, são 3 segundos de delay, é o delay. Então tu olha em cima lá, na câmera 1, opa, possível penal, marcou aqui.
e tu já desce, e aí tu pode abrir uma câmera full screen, ou pode dividir em duas, e tu seleciona elas. Ah, não quero, me vê uma A8, que é a invertida. Eu já vi várias vezes os caras falando isso em áudio, me né? dá 5. Dá 4, pela perspectiva do lance, né, que é um conhecimento que o VAR tem que desenvolver, né, ou já tê-lo, que é o conhecimento das câmeras, a angulação e como o lance acontece. Às vezes tu acerta o ângulo, mas daí tinha um jogador que estava obstruindo, aí tu tem que buscar uma outra câmera. Já se perde um tempo a mais, porque tu teria tido uma assertividade na câmera, mas em virtude da disposição dos jogadores, tu não conseguiu pegar o lance. E aí tu precisa rodar as câmeras. Então aí tu baixa para lá, pro delay, que a gente chama, com 3 segundos, e aí tu abre, analisa. E aí tu esquece o ao vivo lá. Aí quem assume o controle do jogo, se o jogo estiver rolando, é o meu auxiliar, o AVAR. E eu vou para a seleção das câmeras junto com o operador. Ó, me dá agora ponto de contato, achei. Dá agora a velocidade normal. Não, faz um looping para mim com 50% para entender a dinâmica da jogada. E aí tu vai trabalhando com essa seleção de câmeras, de ângulos e velocidades para chegar numa análise melhor da decisão.